Quem está aqui com a gente no estúdio para comentar esta mobilização no Brasil e no exterior em defesa da democracia é o professor Igor Fuser, da Universidade Federal do ABC. Boa noite, Igor. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez. É um prazer. Prazer é nosso. Igor, você como professor de Relações Internacionais, como que você vê essas manifestações em outros países ganhando corpo? Bastante gente indo para a rua, mostrando que a luta é importante também lá fora. Como você enxerga tudo isso? Olha, isso tem a ver com as políticas públicas dos últimos anos. No período que começa com o primeiro governo Lula e até hoje, houve um aumento muito grande de bolsas de estudo, tanto na graduação, programa Ciências Sem Fronteiras, como bolsas de doutorado, de mestrado, para estudantes brasileiros que estão podendo estudar no exterior, financiados pelo governo, né, por verbas públicas do país. Um investimento muito forte em educação. Grande parte desses manifestantes são estudantes de graduação e de pós-graduação brasileiros, né, pessoas que têm um grau de informação. Elas não estão intoxicadas pela propaganda da Globo. Sim. Elas conseguem ter uma perspectiva mais, por incrível que pareça, de fora do país, é mais fácil entender o que acontece no país do que dentro, porque não tem essa máquina, essa lavagem cerebral feita pelas grandes empresas de mídia. Sim. Faz uma análise agora para a gente, se a gente for comparar esse cenário político que a gente tem hoje com o cenário que a gente tinha em 64, em 1964, quando aconteceu o golpe militar. Existem semelhanças? Existem diferenças? Como a gente pode comparar esses dois períodos? Olha, a comparação é mais ou menos óbvia, né? A gente pode detectar duas grandes semelhanças e uma diferença. Quais são as semelhanças? Primeiro, os interesses que estão em jogo são os mesmos, né? São grandes grupos econômicos, grandes empresas, grandes proprietários de terra, grandes empresas de comunicação, bancos, setores ligados ao capital estrangeiro, aos Estados Unidos, sobretudo, que se mobilizam contra governos reformistas. Governos, tanto o governo Jango quanto o governo Dilma, e antes dela o Lula, governos muito moderados, que não propunham uma ruptura radical com a ordem estabelecida, mas que estavam implementando mudanças em favor das classes menos favorecidas. Isso incomodou muita gente, isso incomodou grandes interesses, e são os atores que manejam esses interesses que estão interessados em reverter esse processo. Então, essa é uma primeira semelhança, né? Uma segunda semelhança, né, é isso que agora outras pessoas que apareceram no jornal falaram, a tentativa de legitimar juridicamente um golpe de Estado. Em 64, não foi simplesmente os militares que chegaram e tomaram o poder e só isso, e ponto final. O legislativo participou do golpe. Eles decretaram a vacância do cargo de presidente da República quando João Goulart estava ainda no Brasil. Era ilegal, mas foi uma decisão do Congresso, referendada pelo Supremo Tribunal Federal da época, que também agiu de uma forma ilegal, dando uma fachada de legalidade para algo que era uma violência institucional, um crime contra a democracia, que era um golpe. E a diferença é o seguinte: em 64, os militares chegaram e acabaram ficando no poder, tivemos 21 anos de ditadura militar, né? O que seria o resultado de um impeachment não seria mais uma ditadura militar, seria um governo autoritário, né, muito próximo de uma ditadura, mas com uma fachada civil, um governo de repressão, de restrição aos direitos, às liberdades, mas com um disfarce democrático, um disfarce que não vai convencer ninguém, né? Não há dúvidas que a gente vai entrar num tempo sombrio no nosso país, caso tenha sucesso esta tentativa de golpe. Sim. O Igor continua aqui com a gente vai agora acompanhar uma outra matéria, mas continua aqui com a gente que a gente volta a conversar, tá bom?